Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 13, versículo 7. Assim está escrito: pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Gostaria de enfatizar essa parte terminal desse versículo, que diz: a quem honra, honra. Existe uma lei universal que é infalível. Eu me refiro à lei da casualidade. Essa lei é vigente em todo o tempo, em todo o espaço. E nós entendemos como casualidade é que toda causa tem o seu efeito, todo efeito tem a sua causa. E o apóstolo Paulo aqui, ele nos instrui que a honra é uma causa, que a honra é também um efeito. De modo que a gente chega a refletir que um agricultor não pode aguardar o tempo da colheita sem antes semear. Da mesma forma, um atleta não pode aguardar ser condecorado sem antes disputar, sem antes competir. Da mesma maneira, um estudante não pode aguardar ser diplomado, graduado, sem antes ser aprovado, sem antes estudar. Da mesma maneira, um trabalhador não pode aguardar ser recompensado pelo salário, sem antes demonstrar sua labuta e o seu labor. Da mesma forma, ninguém pode aguardar ser honrado, sem antes honrar. Portanto, a Bíblia é muito clara quando diz: a quem honra, honra. E eu gostaria de falar um pouco sobre honra, porque nós precisamos mais do que nunca resgatar a cultura da honra, entender o princípio da honra e as recompensas da honra. A Bíblia nos fala sobre honrar a Deus. Honrar a Deus, e honrar é respeito. É você expressar um respeito que advém de uma afeição, é você apreciar e a partir de então reverenciar algo. Então, em primeiro lugar, devemos honrar a Deus e devemos honrar a Deus acima de tudo. Devemos honrar a Deus acima de todos. A Bíblia vai nos dizer em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, é o próprio Deus falando: aos que me honram, eu honrarei, mas aos que me desprezam, eu os desprezarei. Se você deseja ser honrado por Deus, você tem que aprender a honrar a Deus. E se você não honrar a Deus, logo você vai estar desprezando Deus, e dessa forma você vai estar atraindo somente sobre a sua vida o desprezo de Deus. Honrar a Deus sendo justo, honrar a Deus prezando pela índole, pela integridade, honrar a Deus andando de cabeça erguida, sem temer mal algum, porque não cometeu delito nenhum. Isso é uma forma de honrar a Deus, é honrar as suas palavras, é honrar os seus compromissos. Essa é a maneira de honrar a Deus, é honrar ao Senhor, o Criador, aquele que nos deu a vida e que é autor da nossa história. Eu não sei o que você fez ao longo desse ano, que se finda, que se encerra. Nós estamos aqui acompanhando o fechar das cortinas do ano 2018 e o abrir das cortinas do ano 2019. Então é um momento de muita expectativa. E eu pergunto: será que durante esse ano de 2018 você honrou a Deus? Será que você honrou ao Senhor em suas escolhas, em suas decisões? Honrou a Deus nos seus pensamentos, nas suas palavras, nas suas atitudes? Ou você recorreu sempre aos atalhos, aos artifícios? Não há como honrar a Deus
apresentando nota fria. Não há como honrar a Deus esquentando carteira. Não há como honrar a Deus por intermédio desse jeitinho brasileiro, dessa cultura toma lá da cá, de tirar vantagem sobre as pessoas. Dessa maneira nós não honramos a Deus. Honrar a Deus através do nosso testemunho de vida, onde as pessoas, ao olharem para a nossa história, possam reconhecer o agir de Deus, a transformação de Deus. Seja você o que for, esteja você aonde estiver. Essa é a maneira de honrar a Deus. A minha oração é que nesse próximo ano nós venhamos honrar a Deus, porque somente dessa forma nós seremos honrados por Ele. Amém? Outra verdade para refletirmos: além de honrar a Deus, um homem e uma mulher de verdade é aquele que honra a família. A família é projeto de Deus. A família é a maior bênção de Deus. Se você perguntar aos meus filhos ali, Gabriel com 6 anos, Sarinha com 3, perguntar quais são os valores da vida, eles vão dizer: quais são os valores da vida? Deus é família. Deus é família. Então honrar a família. E como honrar a família? São os pais honrando os filhos honrando os pais. É o esposo honrando a esposa. E como diz o nosso irmão, meu Deus, acabo de ter um lapso aqui, o pai de Diane Queiroz, como diz Cícero Queiroz, né? É o marido honrar a marida. Cícero Queiroz está aí? Muito bem, Cícero Queiroz. É o marido honrar a marida. Honrar família. Porque, meu querido, o maior bem que você tem é a sua família. Deixa eu te dizer uma coisa: no dia que você morrer, você não vai levar seus diplomas. No dia que você morrer, você não vai levar seus títulos, você não vai levar suas medalhas, você não vai levar os seus troféus, você não vai levar os cifrões que você está acumulando no banco, você não vai levar suas joias preciosas, você não vai levar suas roupas de grife, você não vai levar nada disso. Mas existe uma coisa que você pode levar, existe uma coisa que você pode colocar dentro da arca, assim como fez Noé, diante do juízo de Deus sobre uma geração, diante do juízo de Deus sobre uma sociedade. Ele conseguiu colocar a família dele dentro da arca da salvação. Então, meu irmão, saiba que há uma coisa que você pode levar para o céu: é levar a sua esposa, é levar o seu esposo, é levar o seu filho, é levar o seu pai. Portanto, honre. William Shakespeare já dizia: o mais importante na vida não é o que temos, mas é quem temos. Pessoas sempre serão mais importantes do que as coisas. Infelizmente a gente vive, em uma geração em que as pessoas amam as coisas e usam as pessoas, quando na realidade devia usar as coisas e amar as pessoas. Mas é essa inversão de valores. E o maior projeto de Deus, que é a família, tem sido ameaçado por essa mídia maligna, que altera os valores morais, os princípios éticos, que impõe suas regras, como se fosse verdade, e impõe mesmo. Portanto, queridos, vamos honrar a família. Vamos começar esse ano honrando família. Você sabe qual é o primeiro mandamento com promessa? A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que se multiplique os teus anos de vida sobre a terra. Quem deseja viver muito aqui? Quem deseja o dom da longevidade? O dom que a ciência tanto procura e não encontra. Mas esse dom é uma bênção de Deus, através da honra aos pais. Quando eu vejo um filho desonrando os pais, eu já digo: está assinando um atestado de óbito, está comprando o seu próprio caixão. E se existe uma coisa que deixa Deus revoltado, estarrecido, consternado, ensandecido, é quando um filho desonra os pais. A Bíblia honrar pai não significa simplesmente concordar com eles, mas respeitá-los. Então honre o seu pai e sua mãe, para que Deus multiplique os anos
de sua vida sobre a terra. Caso contrário, se você desejar partir mais cedo, mais rápido, é só desonrar os pais. Agora, esse compromisso não é somente dos filhos para os pais, mas também dos pais para os filhos. Os pais têm que honrar os filhos, têm que acreditar nos filhos, têm que sonhar com os filhos, têm que investir tempo com os filhos. E a Bíblia diz: não provoqueis a ira dos vossos filhos. Às vezes o maior inimigo não é o que está do lado de fora, mas o que está do lado de dentro de casa. É o que faz do lar uma zona de guerra, um campo de batalhas, um campo de tortura. Pais que não dão atenção para os filhos, que pensam que somente colocar alimentos sobre a mesa e vestimentas no guarda-roupa é o suficiente. Não é, vai muito além disso. Então vamos resgatar esses valores que foram depreciados ao longo desses anos, desses últimos anos. Honra. E agora para a área conjugal: maridos, honrem as vossas esposas. Amém, esposas? Essa é a hora que você diz amém. Sabe o que a Bíblia diz sobre a honra? A Bíblia diz: maridos, tratai as vossas esposas dignamente, porque sois herdeiros da mesma promessa. Tratai-o com respeito, porque é sexo sensível, para que Deus não interrompa as vossas orações. Você entendeu o que a Bíblia nos diz? O que a Bíblia está nos dizendo é o seguinte: que quando o marido não honra a esposa, Deus do céu faz o seguinte para o marido, para as orações do marido: Deus não escuta. As orações do homem são interrompidas. Um dia eu tive uma discussão com minha esposa. Isso acontece nas melhores famílias, tá? Discussão são os nossos filhos chamam discussão. Eles criaram esse neologismo e eu gostei. E eu inventei de subir no altar sem antes me reconciliar. Gente, foi uma tragédia. Tive calafrios, suei frio, as pernas começaram a se cambalear, a mão começou a tremer, e eu disse: meu Deus, o que foi isso? Aí a palavra de Deus nos ensina que as nossas orações são interrompidas. Eu não quero estar debaixo do juízo de Deus, eu quero estar debaixo da bênção de Deus. Aí outra vez, quando a gente teve uma outra discussão, eu disse: eu libero perdão, também aceito perdão, está tudo resolvido, me dá um beijo, me dá um abraço. Mas isso é um princípio sério, que deve ser levado em consideração. As portas se fecham, os caminhos se travam, você não consegue entender, é porque você está deixando de honrar a sua família. A Bíblia diz: como governará um homem a casa de Deus, se não governa bem a sua própria casa? Seu primeiro ministério é a sua família, seu primeiro ministério é a sua casa. Da mesma forma, as mulheres honrar os homens, né? Oh, glória! E a Bíblia fala sobre as mulheres cuidar dos seus maridos, e cuidem dos seus maridos, porque a situação está complicada e cada dia está pior. Se você tem um macho alfa dentro de casa, cuida bem, que essa raça vai entrar em extinção logo logo, viu? Eu receio que essa raça vai entrar em extinção. Então, se você tem um macho alfa, cuida dele, honra ele, cuida do bichinho direito, tá? Honra o marido. Quando a Bíblia fala sobre submissão, a Bíblia fala sobre submissão, não é distinção de valores, de importância e de significância, mas de tarefas e de missões. E a Bíblia fala sobre a mulher acompanhar o marido, e se toda mulher entender isso, toda mulher vai desejar ser submissa a um homem que é submisso a Deus. Não exija submissão da sua esposa se você não é submisso a Deus. Amém, mulheres? Amém. Vocês estão perdendo a oportunidade. É submisso ao homem que é submisso a Deus. E submissão, explicando em breves palavras, é como se os dois tivessem perdido na floresta. De repente aparece um cavalo, então alguém vai na frente guiando e a outra pessoa vai atrás. Está sobre uma missão. Então isso é submissão. Isso é submissão, é estar sobre uma missão. A tarefa, a missão que Deus confiou ao homem, e que a mulher entende, e a que a mulher acompanha,
Que a mulher entende que a mulher acompanha. Um outro exemplo que eu posso dar, tá os dois viajando, um casalzinho lindo, de repente, fura o pneu do carro. Alguém vai ter que descer para assumir as broncas. E se espera que um homem faça isso. E se existir alguém aqui que transfere, algum homem que transfere essa responsabilidade para a mulher, diga-me depois para conversar com esse cabra, não? Indica depois para conversar com esse cabra, tirar essas arestas da vida dele. Submissão, ou melhor, honra dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, do esposo à esposa, do marido à marida, da marida ao marido, enfim. Honra. Honrar é respeitar, é cuidar, é tratar bem, é apreciar, é expressar afeição. Agora, além de honrar a Deus, além de honrar a família, honrar as autoridades. Eu tenho um dito que as pessoas têm recorrido ao mecanismo de defesa chamado transferência. Um aluno ruim, ele sempre coloca a culpa nos professores e na escola. Um funcionário ruim, ele sempre coloca a culpa no patrão e na empresa. As pessoas ruins, filhos ruins, colocam a culpa nos pais, colocam a culpa na família. Ficam transferindo responsabilidades e responsabilidades, porque não querem reconhecer a autoridade sobre a sua vida. Você tem que honrar as autoridades. Um professor é uma autoridade. Professor hoje, meu Deus, não tem mais a importância. No Japão, o imperador se curva diante de um professor, e é o único profissional em que o imperador tem satisfação de se curvar. Isso é uma expressão de honra. Quem é professor aqui? Levante a mão. Meu Deus, esses são os sobreviventes. Que Deus abençoe vocês em sala de aulas. Faça do birô um altar a Deus. E aproveita as oportunidades que Deus lhe dá para testemunhar do seu amor e honrar o seu nome. Amém? Que Deus levante mais professores aqui. E que os alunos venham honrar os professores. Que os alunos venham respeitar os professores, respeitar as autoridades, respeitar os policiais, respeitar as autoridades que existem em nossas vidas. Sabe por que está escrito em Romanos 13:1? Todo homem esteja sujeito à autoridade, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e toda autoridade que existe vem de Deus e por Ele foi instituída. Um dia um jovem me procurou, todo místico, esotérico, espiritualista, e ele disse bem assim: pastor, eu sou o tipo de pessoa que só obedeço a Deus, eu não obedeço mais a ninguém, para mim tanto faz padre, pastor, padre, bispo, eu só obedeço a Deus. Que bom, rapaz, que bom, você só obedece a Deus? Ele disse: sim, só obedeço a Deus. Eu disse: que maravilha, eu gosto de pessoas assim que só obedecem a Deus. Abra aí a Bíblia em Romanos 13:1, e quando ele abriu a Bíblia, ele encontrou essa passagem: todo homem esteja sujeito à autoridade, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Aí o versículo 2 que eu não li: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si condenação. Eu disse: a quem mesmo que você obedece? Ele: eu disse: você só obedece a Deus, agora obedeça às autoridades que foram constituídas por Deus. Aprenda a obedecer às autoridades espirituais, às autoridades civis. E se você trabalha em algum lugar, e se você tem um gerente que é superior, se você tem um patrão, aprenda também a honrar. Aprenda a honrar. Eu acredito que ele aprendeu a lição, senão ele tinha ido embora. Graças a Deus ainda hoje ele está aqui. Último lugar, além de honrar a Deus, além de honrar a família, além de honrar as autoridades, honrar o próximo. E quem é o próximo? A não ser esse que está aí ao seu lado. E não importa a cor, não importa o sexo, não importa o poder aquisitivo, não importa a sua formação profissional. Honrar
Honrar essas pessoas. A Bíblia diz em Romanos 12:10, olha só o que está escrito: amai cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Sabe o que é que a Bíblia está dizendo? Prefira honrar o outro do que a si mesmo. Se nós assimilássemos os princípios bíblicos, se nós observássemos e cumpríssemos os princípios bíblicos, quão bem-aventurados seríamos. Sabe por quê, meu irmão? Honra gera honra, a quem honra, honra. Respeito gera respeito, amor gera amor, afeto gera afeto, consideração gera consideração. É a reciprocidade em ação. É a reciprocidade em ação. É a lei da casualidade. Você vai viver o efeito da causa. Então honrar o próximo, honrar o semelhante. O apóstolo Paulo vai nos dizer que nós somos um corpo, e quando um membro está ferido, todos os outros estão feridos com ele. Mas quando um membro é honrado, todos os outros são honrados com ele. Então vamos nos alegrar com os que se alegram, vamos chorar com os que choram, vamos sentir as dores daquele que sofre, e vamos sorrir com as vitórias das conquistas daqueles que vencem na vida. Vamos honrar uns aos outros, vamos honrar. Você é capaz de se alegrar, qualquer um é capaz de se entristecer com a dor do outro. Qualquer um pode demonstrar solidariedade. Difícil é se alegrar com as conquistas do outro. E se você tem pessoas que se alegram com suas conquistas, esses são seus verdadeiros amigos. Qualquer um pode te mandar uma mensagem no momento da dor, da perda, mas teus amigos são aqueles que querem estar contigo diante das suas vitórias. Sabe por quê? Suas vitórias não incomodam ele, suas vitórias não perturbam eles. Portanto, vamos nos alegrar, vamos honrar. A gente vive numa cultura desse mundo que diz que nós devemos tirar vantagem, que devemos ser melhor, e a Bíblia nos diz o contrário. Considere cada um superior a si mesmo. Será que você é capaz? Eu quero te desafiar agora. Será que você é capaz de olhar para a pessoa que está ao seu lado e dizer a ela: você é melhor do que eu, você é melhor do que eu, você é melhor do que eu. Eu gosto de ver dos casais, os casais. Ei, você é melhor do que eu. Não, você é melhor do que eu. Você é melhor do que eu. Não há espaço para vaidade. Não há espaço para arrogância, para altivez, para prepotência. A Bíblia nos diz isso. Considere os outros superiores. Sabe por quê? Porque existe respeito quando você encontra o valor e a importância do outro, do semelhante. Caso contrário, se você tratar as pessoas sempre com ar de superioridade, você não vai a lugar nenhum e ninguém vai querer estar perto de você. Jesus, ele nivelava todo mundo em uma mesma linha, não importava se era judeu, gentil, se era homem, se era mulher, se era livre, se era escravo, se era leigo, se era culto, se era rico, se era pobre. Jesus tratava as pessoas como pessoas, e por isso que Jesus dava atenção àqueles que eram desprezados. Jesus estendia a mão para aqueles que eram rejeitados. Porque precisamos, irmãos, honrar também o nosso semelhante. Sabe por quê? Você está cuidando muito bem dos seus filhos, parabéns. Um dia eu estava com os meus filhos em um clube, no Clube Paulo Afonso, CPA, e de repente Gabriel estava misturado com os meninos fazendo coisa errada, e eu fui lá e tirei meu filho. Vem para cá. Tirei meu filho e disse: meu filho não pode ficar nesse lugar, nesse ambiente, fazendo essas coisas. Quando eu estou indo, o Espírito Santo volte, peça para os meninos parar de fazer o que eles estão fazendo. Eles estão errados. Eu disse: não são meus filhos, deixa lá. Aí o Espírito Santo: amanhã um deles pode ser a sua nora, amanhã um deles pode ser o seu genro. Aí tudo que você fez de bom foi por água abaixo. Tudo que você fez de bom se estragou. Aí eu volto, sorridente: meninos,
olha, o titio está aqui para ensinar vocês que isso não pode fazer. Entenderam? Cada um foi para o seu lugar. E depois eu entendi que eu trouxe uma contribuição na vida daquelas crianças. E gente, do que adianta ver o erro e acusar e apontar o dedo? Qualquer um pode fazer isso. Mas onde estão as pessoas dispostas a fazer a diferença, ser agente de mudança, ser agente de transformação nessa sociedade? Acreditar que tem jeito sim, basta desejarmos, basta agirmos da maneira correta, da maneira certa, e nós vamos ver esse mundo diferente, nós vamos ver esse Brasil diferente, nós vamos ver a nossa casa diferente, a nossa vida será diferente. Vamos honrar. A honra não é simplesmente um respeito. Respeito é um direito que todo mundo tem. E você não pode violar o direito do outro. Respeito, a honra é superior, transcende ao respeito. Porque respeito é um direito que toda pessoa tem, você não pode violar. Você não pode sonegar, você não pode adulterar o respeito da pessoa. Agora, o que é honra? A honra é um dever, é uma obrigação que eu tenho. Eu tenho o dever de lhe honrar, eu tenho a obrigação de lhe honrar. Respeito é um direito seu, mas a honra é uma obrigação minha. Então seus pais, para você ter uma ideia, têm um respeito, é um direito deles. Você precisa respeitar o direito deles. Mas honrar é uma obrigação sua. Honrar os seus pais. Eu oro para que nós venhamos viver a cultura da honra. E honra não é bajulação. Ninguém gosta de bajuladores, porque quem puxa saco também puxa tapete. Mas tem pessoas que deixam de honrar por causa dessa síndrome de ser tratado como bajulador. Porque se você se aproxima do seu patrão, logo no seu trabalho vão estar dizendo o quê? O que é que vão estar dizendo? Olha o xeleléu ali, ó. Isso é se aproximar do pastor. Se fosse se aproximar do pastor, vão chamar de xeleléu. Foi aqui no seminário. Olha, eu andava muito com um pastor. A gente tem um seminário de teologia aqui. Aí teve um aluno de outra cidade. Eu andava muito com um pastor. Aí começaram a dizer que eu era xeleléu do pastor. Aí eu deixei de andar com o pastor. Eu disse: rapaz, não faça isso não, que o pastor precisa de você. Deixa eu dizer que o pastor, que você é xeleléu do pastor. Vão entender também que o pastor é seu xeleléu. São amigos. Mas as pessoas falam isso, gente, desculpa as palavras de baixo calão, mas é baba-ovo, puxa-saco. E essas palavras, elas vêm dos prostíbulos, sabe? Permita-me a expressão, vem dos cabarés, onde os homens ricos chegavam lá e as meretrizes iam ao encontro dele, e as pessoas começavam a dizer: olha os puxa-saco, olha os babas-ovo. Isso entrou em nossa cultura e as pessoas não têm noção do valor que há no respeito, e o inimigo se aproveita para te limitar, para vetar algumas bênçãos que só vêm através da honra. E você deixa de honrar os seus pais, você deixa de honrar as autoridades, você deixa de honrar a sua família, justamente por causa dessa síndrome que foi imposta e estigmatizada. Vamos parar com isso, vamos honrar. A quem honra, honra. Vamos honrar. Amém? Que esse seja o nosso grande desafio, honrar uns aos outros. E a honra também é uma expressão de amor. E deixa eu te dizer algo para concluir. A maior recompensa do amor não é ser amado. Às vezes você vai oferecer amor e você não vai receber amor. A maior recompensa do amor não é ser amado.
A maior recompensa do amor é amar. E amar nos faz bem. Fazer o bem nos faz bem. Fazer o certo porque é certo, independente do reconhecimento. Então você vai amar, não para ser amado, mas para viver na dimensão do amor. Portanto, ame. E amar é uma forma de honrar as pessoas. Quero que você saia daqui demonstrando o seu amor para quem precisa dele. Você vai procurar o seu pai, sua mãe. Você vai procurar, seja lá quem for, que precisa ouvir o som, o tom e o timbre da sua voz. E vai dizer a eles, sem demagogias, você vai dizer: feliz ano novo. Seja um ano de paz, de prosperidade, de muita saúde, de muito sucesso, de muitas realizações, de muitas conquistas. A gente pode fazer isso. E a gente pode fazer isso aqui, agora. Vamos nos colocar em pé. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Diga a ela: feliz ano novo. Honre ela. Honre ela com feliz ano novo. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.